Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Meu desejo para você hoje é que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Deus, que você tenha mais santidade durante esse dia, durante essa semana, e que você possa produzir frutos dignos do evangelho que te alcançou. Que Deus te abençoe. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto nos diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aqui nesses versos nós temos uma comparação entre aqueles que são filhos e quem são os seus respectivos pais. Aqui nós percebemos que existem duas origens para o ser humano. Existe o nascimento vindo de Deus e o nascimento vindo do diabo ou do mundo. Nós percebemos aqui que aquele que está em Deus, ele tem uma natureza diferente, ele tem um novo nascimento. O versículo no seu começo nos diz isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aqui nós percebemos que não é aquela ideia de que o crente é perfeito, de que aquele que é filho de Deus ele não peca. Mas aqui claramente nos diz, não vive na prática do pecado. Ele não está constantemente alimentando a sua carne. Ele não está buscando satisfazer seus próprios desejos. Ele tem um padrão maior. Ele tem alguém do qual ele deve responder. Alguém por quem ele deve viver, pois ele não vive mais para si. Ele vive para Deus. Então, todo aquele que vive na prática do pecado, que não tem cuidado com a sua vida espiritual, que é desleixado espiritualmente falando, vive cada vez mais pecando, sem nenhum cuidado para que não peque, possivelmente, esse não é filho, não é nascido de Deus, o texto nos diz. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive nessas práticas. Por quê? O texto continua a nos dizer, pois o que permanece nele é a divina semente. Por que que o crente, por que que o filho de Deus ele não pode viver na prática do pecado? Porque nele está a divina semente. Nele está o Espírito Santo. O crente é constantemente incomodado por Deus. Por mais que ele entristeça, por mais que ele possa até, uma expressão usada por Paulo, apagar, não quer dizer que o Espírito Santo deixa de habitar nele. Porque o Espírito Santo nos é descrito como a garantia da nossa salvação. Então nós não podemos achar que podemos viver na prática do pecado e mesmo assim sermos considerados filhos de Deus. Não tem como, porque a Bíblia nos diz, o que é nascido de Deus, o que permanece nele, é a divina semente. O que habita no crente, o que habita no nascido de Deus, é a divina semente. É o Espírito Santo que o incomoda, que o guia, que intercede por nós. Então nós devemos ter essa consciência que o próprio Deus habita em nós. Além disso, o versículo 9 nos diz, ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ele tem uma paternidade celestial, ele tem uma nova natureza. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele não pode viver nas práticas da carne. Você que me escuta tem vivido nas práticas da carne? Deus te diz que se você tem vivido sem levar em consideração a Ele, sem pedir perdão a Ele, possivelmente você não é filho de Deus. Se você vive nas práticas pecaminosas e esquece de Deus, de pedir perdão, de se voltar para Ele, de ter uma vida de arrependimento diário, você possivelmente não é filho de Deus, mas você pode ser filho de Deus. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Creia que Ele é Deus encarnado que morreu por nós. Se arrependa das suas práticas e dedique sua fé ao Senhor Jesus. Porque caso contrário, se você não leva essas verdades em consideração,
mas vive pecando, a Bíblia nos diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. O versículo 10 ainda nos diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. As duas manifestações aqui são justamente negativas, fazendo referência aos que são filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, ele é filho do diabo, ele não é filho de Deus. Todo aquele que não ama seu irmão, ele é filho do diabo, não é filho de Deus. Você não tem amado os irmãos? Você não tem amado apesar dos pecados que o próximo tenha? Porque você também é pecador. Leve em consideração o amor de Deus por você, mesmo você sendo tão pecador. Deus mesmo assim te perdoa, te dá misericórdia. Também seja com o próximo, seja misericordioso, seja amoroso, perdoe, porque Deus fez isso por nós e nós devemos fazer pelo próximo, pois isso representa que nós somos nascidos de Deus. Isso representa que nós somos filhos de Deus. Então, não viva nas práticas pecaminosas, pois o Espírito Santo habita em você. Pratique a justiça e ame o seu irmão. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje.